Paulo. Tudo bem? Então, a gente quer conversar aqui um pouquinho, falando do que a gente está aprendendo nesses dias, né? De home office, Verdade. quarentena, né? Uhum. E, e compartilhar, né? Um pouco do que a gente está aprendendo quando a gente estuda a palavra, né? Amém? Também. Vamos lá. Quem vai começar? Você? Pode ser você. Eu estava aqui Tá bom. anotando aqui mais ou menos as coisas que a gente vai conversar, mas pode começar. Tá. Eu estava orando ontem, não sei se dá para me ouvir bem? Dá, tá bem, tá legal. Então, eu vou falar pro pessoal que se ouvir algum barulhinho aqui em volta, a gente acabou de chegar do mercado, então o Rubens está na cozinha guardando as coisas. Então, algum barulhinho que tiver assim é de guardando as coisas. Ok? Vamos lá. Tá bom. Deus, ele ministrou muito forte no meu coração esse versículo que está em Mateus 24:35, que diz assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Esse versículo, ele está no contexto dos fins dos tempos, né? Sim. E a sensação que eu tive é como se Deus estivesse falando para mim, olha, filha, vai passar tudo, mas aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu disse que ia fazer, não vai mudar, Amém. né? Aquilo que Jesus disse que ia acontecer, vai acontecer, independente de tecnologia, de mundo, de sociedade. Isso não vai limitar Deus. Nada limita Deus. Então, aquilo que Deus determinou vai acontecer. Isso foi muito forte para mim, porque eu já li esse versículo, mas eu acho que ele não, ele faz muito mais sentido hoje. Assim, nós que estamos vivendo, assim, digamos, os piores dias, né? O mundo está vivendo os piores dias. E, segundo a palavra, isso tende a piorar com os anos, porque é os sinais, né, do fim dos tempos. Mas o que nos alegra é saber que existe uma eternidade. Sim. E eu fui lendo um pouquinho mais da Bíblia, lá em Colossenses 3, do 1 ao 15, diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, é tempo da gente buscar as coisas do alto, Amém. porque tudo que é terreno é limitado, Sim. tudo que vem do homem é limitado. Então, é tempo de da gente olhar para Deus, da gente começar a buscar as coisas de Deus, porque nós estamos realmente vivendo nos últimos dias Amém. e nós vamos ser glorificados com Deus. Amém. Mas aqueles que se despojaram no sentido de deixar, aqueles que deixarem o pecado, deixarem todos esses pecados aqui que está descrito nesse versículo,
nós seremos glorificados com Deus. Quando Jesus ressuscitou, não foi simplesmente uma elevação aos céus. Ele ressuscitou para nos mostrar que existe um caminho, que é para cima, né? Que existe um reino, e nós fomos criados para estar com Deus. Amém. O nosso físico, né? Ele morre, ele fica aqui, ele não é eterno, mas a nossa alma, o nosso relacionamento com Deus é eterno. Amém. Então, a gente já construindo esse relacionamento aqui, quando o Senhor nos levar, né? Nos arrebatar, nós Sim. continuaremos esse relacionamento eternamente com Ele. E hoje não é tempo da gente se apegar à ciência, porque como a gente vê como o ser humano é limitado, existem doenças que nem são conhecidas, existem vírus, né? Que nem são Sim. conhecidos e a medicina ainda não conseguiu encontrar a cura. Então esse é o momento da gente se apegar em Deus. Sim. Porque, como diz a palavra, que está em Salmos 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse versículo está muito focado nisso, porque se a gente não aprender a depender de Deus, não vai adiantar nada. Sim. A gente pode estudar, a gente pode ter doutorado, pós-doutorado, ter um salário ótimo, ter muitos amigos, ser conhecido. Mas se Deus não for o centro da nossa vida, se nós não construirmos essa intimidade com Deus, tudo isso é em vão, porque é tudo passageiro. Mas a nossa comunhão com Deus é eterna. E para concluir, a Mi vai falar mais sobre esses versículos. Eu estava meditando nesse versículo em 1 Coríntios 13, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém. Então, é muito forte, porque quantas pessoas perdem a fé na caminhada com Deus? Deixam porque não aconteceu algo como deveria acontecer, ou porque uma oração não foi respondida, perde a esperança, perde a fé. Mas nos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo, a gente tem que deixar arder no nosso coração o amor por Deus. Porque o amor é o único sentimento que prevalece. Então, independente daquilo que eu tenha ou não tenha conquistado, o seu relacionamento com Deus tem que ser maior do que qualquer coisa nessa terra. Quando nós chegarmos a esse nível de intimidade com Deus, quando buscar a Deus e orar e conversar com Deus e sentir a presença de Deus for mais importante do que qualquer coisa na nossa vida, então a gente vai estar mais perto de Deus e o amor não vai se esfriar, né? Porque o pecado, a iniquidade, o mundo nos distancia de Deus, faz a gente se esfriar mesmo, né, Mi? Sim. E é isso. Amém. É engraçado que as coisas elas vão se completando, né? Porque nós que acreditamos em Deus, nós aprendemos com o nosso irmão, com o nosso amigo, com a nossa família. E Deus muitas vezes traz para nós o entendimento, não é? E quando a gente compartilha, parece que aquele entendimento se amplia, não é verdade? E eu percebi isso, assim, que à medida que a gente compartilha, né, aquilo que a gente aprende, com o nosso conhecimento de Deus, ele também vai ampliando. Porque a forma... A Camila entrou, tudo bom, Camila? À medida que nós compartilhamos a palavra uns com os outros, as nossas experiências uns com os outros, os nossos testemunhos,
aquelas vitórias que a gente conseguiu alcançar, a gente se fortalece, fortalece a fé daquele que você compartilha e, ao mesmo tempo, aumenta o nosso conhecimento. E você estava falando sobre, no Mateus, né, 24, falando do final dos tempos, que a gente está vivendo esses dias, todo mundo preocupado por causa do coronavírus, por causa de tantas coisas acontecendo. E os relatórios que a gente ouve por aí é que é o início de muitas coisas, né? E que nem como você mesmo falou, há vírus, há coisas por aí que a gente ainda não sabe o nome, a gente não sabe as coisas, e há muitas pessoas que ficam com medo, né? Mas como eu vou continuar utilizando os versículos que você trouxe, né? Que as coisas deste mundo, elas vão passar, né? Nós cremos numa vida eterna. E a vida eterna, diz a palavra de Deus, é conhecer Jesus. É conhecer que Ele é enviado de Deus para nos trazer de volta ao relacionamento com o Pai. Que foi por isso que Jesus veio, para que a gente tenha um relacionamento novamente com o Pai. E como você estava falando, esse relacionamento com o Pai, né? Ele nos fortalece, ele nos ajuda a viver. Muitas pessoas não colocam algumas coisas como importantes assim na sua vida, porque nós seres humanos somos trinos, né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E nós alimentamos o nosso corpo, né, com comida, com água, com suco, líquidos. Nós alimentamos a nossa alma com as nossas emoções, com os nossos relacionamentos um com o outro e o nosso espírito, né? Então, o jeito da gente ter uma vida conectada com Deus por meio da oração, por meio de uma leitura bíblica, por meio da meditação, é uma forma de alimentar o espírito. Então, muitas pessoas estão em pânico nesse momento, estão ansiosas, estão com medo, porque elas vivem uma vida baseada nas suas emoções. Mas quando a gente tem Jesus no nosso coração, a gente volta a ter essa conexão novamente com Deus, com o Pai. Por meio de um relacionamento com Deus, a gente tem o nosso espírito fortalecido, e é no espírito. Por que a gente fala tanto no espírito? A palavra de Deus diz: Deus é espírito. E importa com que seus adoradores o adorem em espírito. Então, a forma de se conectar com Deus é por meio do espírito, né? Nós nos achegamos a Deus por meio de Jesus Cristo, todo o seu sacrifício que Ele fez por nós, reconhecendo Ele como enviado de Deus, aquele que veio por nós e ressuscitou ao terceiro dia, que vive está, e que enviou o seu... Cris, tudo bom, Cris? E que enviou o seu Filho por nós. E é nesse momento que o nosso espírito ele é vivificado. E é onde nós conseguimos ter esse relacionamento no espírito com o Pai. Então, esse relacionamento no espírito gera em nós vida. E é esse relacionamento no espírito, essa vida que a gente recebe de Deus, que nos fortalece no dia a dia e no dia mau. Não é verdade? E nós estamos falando que as coisas vão passar, mas o amor não passa. A palavra de Deus não passa. Lá, né, em 1 Coríntios 3, como você mesmo leu, né, está escrito no versículo 8: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, conhecimento, passará, porque em parte nós conhecemos, em parte profetizamos. Aí fala lá mais no versículo 12, né? Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Porque quando a gente se encontrar novamente com Cristo, nós não precisaremos mais da fé, porque estaremos com Ele face a face. Não é verdade? A gente não precisará mais da esperança, porque Ele é a nossa esperança. Mas o amor é Ele. Ele é o amor. E é legal que a gente está falando dessa parte do relacionamento com Deus
e o amor. E eu estava meditando aqui na palavra e eu queria falar um pouco dessa parte que a gente fala do amor nós com Deus, né? Assim, no horizontal, né? Assim, no horizontal, que eu sempre confundo. Horizontal, não, vertical, Não, me ajuda. não, né? É o vertical, né? Vertical para cima? Isso, horizontal. Horizontal é assim, ó. É, até hoje. É um dos defeitos que eu tenho. Direita, esquerda, horizontal e vertical, eu sempre me confundo. Mas esse relacionamento que nós temos com Deus, né? Que alimenta nosso espírito, que fortalece a nossa alma, né? Ele nos ajuda a nos relacionar com o nosso irmão, com a nossa família, com o próximo, né? E lá em 1 João, no versículo 4, a partir do versículo 7, diz assim, 1 João 4, a partir do versículo 7, diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede, vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o amor, ele é a expressão de quem conhece a Deus, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, por meio de Jesus. Nisto consiste um amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, se de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E no versículo 12, que é o mais lindo, fala assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor é em nós aperfeiçoado. Aí no versículo 13, que é o mais legal. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu seu Espírito. E ele fala, né? Vai falando mais sobre o amor, mas é importante dizer que a manifestação do amor pelo nosso próximo, pela nossa família, por todos aqueles que estão ao nosso redor, é a confirmação de que nós temos esse relacionamento com Deus. Aí você pode pensar assim, como que eu vou ter, você que está assistindo, como que eu vou ter esse amor, como que eu vou amar as pessoas? Tem esse relacionamento com Deus, porque Ele é o amor. Então é como se fosse uma fonte, você recebe de Deus e você consegue compartilhar com quem está perto de você. O amor é a marca daquele que se relaciona com Deus, daquele que vive com Deus, daquele que ama a Deus. E nós não conseguimos de nós mesmos, é Ele em nós. Né? A palavra fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, não é que a gente quis amar. Ele nos ama primeiro, diz a palavra. E por causa disso a gente consegue amar a Ele e ao nosso próximo. E também é legal essa palavra, porque o Senhor, Ele manifesta a nós a sua vontade, que a gente tenha um relacionamento com Ele e que a gente não seja bitolado, ficar assim, só eu e Deus. Não, Ele quer que a gente tenha com o nosso próximo. Quando Jesus estava na terra, caminhando aqui entre as pessoas, Ele se relacionava com as pessoas. Ele ia às festas, ele conversava com as pessoas, ele ia e almoçava, e ele tinha jantares, e ele foi na casa do Zaqueu, que as pessoas falavam, como que Jesus vai andar na casa desse homem corrupto? E Jesus, ele via uma pessoa que era alvo do amor de Deus. E Jesus, ele nunca olhou para nós pelos nossos feitos, mas em todos nós, como alvos do amor de Deus. Ele sabia que Zaqueu, estou falando aqui, estou lembrando de Zaqueu, que Zaqueu, ele seria tocado por Deus. E ele foi. E Zaqueu, quando foi tocado por Deus, e ele teve esse relacionamento com Jesus, depois a manifestação dele foi de amar o próximo. E ele falou, eu vou restituir aquele que eu defraudei, aquele que eu roubei. Então, esse é o amor de Deus em nós.
Por que que nós estamos falando do amor? Lá em Mateus 24 diz que no final dos tempos, por causa do aumento do pecado, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriaria, mas, né, se nós continuarmos olhando para Jesus e nos relacionando com Ele, que é a nossa fonte, nós vamos continuar tendo vida, vivendo essa vida e compartilhando esse amor com o nosso próximo. Então, nesses dias que têm sido tão difíceis para muitos de nós, o que a gente aprende? A nos relacionarmos com Deus, a encher o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito para aguentarmos no dia a dia. Receber esse amor de Deus e também compartilhar esse amor com a nossa família, que a gente está muitas vezes confinado. Compartilhar com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos. Eu aprendo que Deus, ele é suficiente para nós. A palavra de Deus é suficiente. Então, assim, eu queria deixar aqui registrado, junto com a Débora, para quem quiser assistir depois, essa palavra. A Débora, assim, de uma maneira muito linda, a gente tem conversado, assim, pelo WhatsApp, compartilhado da palavra de Deus, e surgiu um desejo no nosso coração de deixar isso registrado, porque nós sabemos que são dias difíceis, pessoas sem esperanças, pessoas que estão pensando como que vai ser meu dia de amanhã, o emprego, né? Mas nós temos uma fé e esperança que isso tudo vai passar. Amém? Amém. Ô, Mi, só para complementar, Sim. Jesus, ele tinha uma característica interessante, né? Ele não se limitava. Amém. Quando ele tinha que fazer algo que Deus pedisse para ele, ele fazia, né? E às vezes, ele quebrava até algumas regras para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Sim. Então, da mesma forma, a gente, como ser humano, a gente é muito preconceituoso, a gente é cheio de regras e tabus. Então, hoje, o Senhor quer nos levar a olhar para a palavra, Amém. a olhar para Jesus, que Jesus, ele é a perfeição, é a melhor forma de você saber, de você entender sobre o amor, é você conhecer Jesus. Porque ele não se limitava, ele quebrava as regras. Então, esse tempo agora que nós estamos vivendo, falando de relacionamento com pessoas, né? Tempo da gente sair um pouco de si, do nosso eu, das nossas regras e tal, procurar ver o outro. Jesus fazia exatamente isso. Ele olhava o outro, ele ensinava, ele falava as parábolas, ele ensinava o caminho. Então, o caminho, o Brasil inteiro conhece Jesus, sabe? Sobre Jesus. Mas não é tempo só de a gente ficar no conhecimento, é tempo da gente começar a se apossar, a introduzir isso mais na nossa vida, sabe? Sim. Porque no fim dos tempos, a gente pode, em algum momento da nossa vida, todo mundo, eu acho que já teve um momento de perder um pouco a fé, assim, de se entristecer, de sentir meio que igual aquela parábola, né? A fé tá como um grão de mostarda, tá pequenininha. Ou a esperança, talvez a gente já se sentiu muito frustrado, muito depressivo, mas o amor é uma coisa que nunca pode apagar, o nosso amor por Deus, porque é isso que nos vai levar à eternidade, né? Sim. Bem, é isso só que eu queria também. Ficar conectado, né? Na fonte do amor. É a fonte. Ficar conectado sempre. Sempre, sempre. Tá bom? Então a gente deixou registrada essa live para você para todo mundo assistir. E quem assistir depois e se conecta na fonte que é